Bom, Foi. irmãos, Paz. nós Paz, vimos senhor. até agora as 4 aulas, né? E a última foram as pregações, os tipos de pregação. Então, nós vimos a expositiva, propriamente dito, a textual e a temática. Hoje, nós vamos estudar a hermenêutica. Eu vou projetar aqui na tela o que vem a ser isso. Está na tela, não? Sim. Só arrumar aqui. Ok. Mas essa é a quinta? Nós estamos na 5ª aula. Nós já A vimos. quinta aula, mas essa daí seria o quarto tipo de pregação, é isso? Não. Nós vimos 3 tipos de pregação: a expositiva, a Textual e temática. e a temática. Agora, nós vamos ver como analisar um texto bíblico. E isso se chama hermenêutica ou exegese. Na próxima aula, nós vamos estudar como aplicar a mensagem. Aí, na sequência, nós vamos ver a divisão do sermão, a introdução, a argumentação e conclusão, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas é importante a de hoje, para a gente poder, para pregar, nós precisamos entender o texto e saber ler, interpretar o texto. Tá bem? Então, o que é hermenêutica? A hermenêutica é a ciência que estuda exegese. E o que é exegese? A exegese é a própria interpretação gramatical e sistemática das escrituras. Então, isso se usa em teologia para entendermos. Quais são os métodos de interpretação? Então, nós temos o gramatical, a histórica, cultural, geográfica, teleológica, nós vamos ver cada um. A sistemática e a reveladora. Nós vamos analisar já uma por uma, tá? Vocês sabem a diferença entre compreensão do texto e interpretação do texto? Isso era até motivo de prova do Enem. O que é a compreensão do texto? Você lê e já entende. O próprio texto já diz, ele já se explica. Então, é compreensível, é fácil de entender o texto. Agora, quando o texto você não compreende, aí você precisa usar interpretação de texto. E é aí que a gente vai começar a analisar, tá? O que a gente faz? Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos muitos versículos que têm já o sentido literal. Se você leu algum versículo, ele já explica, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, entende, compreende, então esse é o sentido literal. A gente pode usar esse tipo de interpretação teleológica que nós vamos ver depois. O que quer dizer isso? O que o autor quis dizer? Quem é o autor da palavra de Deus? Deus. É o próprio Deus. Agora, existe também na palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, muitas figuras de linguagem. O que é isso? São formas de escrever que não têm o sentido literal. Antes de analisar o texto, a gente tem que ver se ela tem um sentido figurado ou não. Então, a gente prefere o sentido literal, o próprio texto. Isso a gente tem que dar preferência. Agora, se não, a gente vai analisar as formas de sentido figurado. Metáfora, metonímia, símile, hipérbole, e por aí vai. No final da apostila, tem alguns exemplos de figuras de linguagem e com alguns textos bíblicos, depois para vocês lerem e estudarem, né? Ok? Ok. Como saber se uma expressão apresenta sentido figurado ou literal? Então, aqui nós vamos analisar junto com a palavra de Deus, com a Bíblia.
A palavra em sentido figurado, ela quando destoa do assunto ou quando difere dos fatos, da experiência ou da observação. Quais são as regras para identificar uma figura de linguagem? Primeiro, aqui em vermelho, não sei se dá para ver aí. Primeiro, adote sempre o sentido literal, como a gente já falou, de uma passagem, a menos que haja boas razões para não fazer. Vamos entender isso. 2, o sentido é figurado se o literal implicar uma impossibilidade. E aqui vem o exemplo de Jeremias. Está aqui no texto, não precisa abrir a palavra de Deus, que a gente vai acompanhando por aqui. Diz assim, Jeremias 1:18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra. Eis que te ponho, Deus está falando, te coloco como cidade forte. Eu vou estar como cidade forte, como muro de bronze contra toda a terra? Isso não é o sentido literal. A gente está vendo aqui que tem um sentido figurado. O 3. O sentido figurado, ele é figurado se o literal for absurdo. Por exemplo, Isaías 55:2. Diz assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, aqui, ó, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ora, a alma não come, não é? Como é que a alma come? Ela não come. Então, isso daí, sentido literal não é. Então, é um sentido figurado. Adote o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade. Então, vamos ver. Jesus, em João, capítulo 6, 53 a 58, ele disse, até esse discurso de Jesus, ele provocou aí a fuga de vários discípulos, falando, é duro ouvir esse sermão, né? Então, o que ele disse aqui? Ele disse assim, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É óbvio que não podemos comer a carne de Cristo, né? Senão seria uma antropofagia ou canibalismo. Então, isso sugere, no sentido literal, não é um sentido metafórico. Então, uma figura de linguagem. Repare se a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. Então, 1 Tessalonicenses, ele vai falar que os que morreram em Cristo não estão mortos, mas dormem. Então, aqui, geralmente, ele tem o sentido figurado e depois a explicação literal, quer dizer, que eles não estão mortos, eles dormem. E também sobre a morte de Lázaro. Lázaro dorme, mas vou despertá-lo no sono. E logo no versículo abaixo, ele estava se referindo à sua morte. Então, aqui é uma figura de linguagem. Agora, uma dúvida, a figura de linguagem é o oposto da interpretação literal? Não, ela apenas pode narrar um fato literal no sentido natural ou estilo. É uma forma de escrita, né? Jesus usava muito essas figuras de linguagem para poder explicar, principalmente a símile, né? O reino do céu é como? O que é símile? É uma comparação. O reino do céu é igual a, né? Então, é uma figura de linguagem que era muito usada por Jesus. E as parábolas também, né? O que eram parábolas? As parábolas eram uma comparação desenvolvida de uma história curta, era uma historinha, né, criada para elucidar o que era o reino de Deus. Então, isso nas pregações é muito importante você ilustrar, trazer clareza, né, para o reino, para a pregação. Aqui nós temos que tomar um cuidado para não espiritualizar o texto. O que é isso? Aí é dizer o que o texto não diz, da interpretação teleológica. Por exemplo, o que é a interpretação teleológica? Nós vamos ver lá na frente, mas eu já vou dando um spoilerzinho aqui. A interpretação teleológica é o que o autor disse.
e não que eu estou colocando na boca do autor o que ele não disse. Por exemplo, tem muita gente que escreve alguns textos na internet e tal, e alguém vai lá e muda o sentido do que você disse. Você não disse aquilo, você vai ficar aborrecido. Eu falei, poxa, eu não falei isso, por que ele está mudando o que eu quis dizer? Imagina Deus vendo a gente pegar a palavra dele e trazer outro sentido para aquilo que não é. Por exemplo, olha, a parábola do bom samaritano. Quem lembra da palavra do bom samaritano? Então, um doutor da lei, né, perguntou para Jesus quem era o meu próximo, né? E Jesus falou, olha, tinha um homem que desceu de Samaria para Jerusalém e havia uns salteadores que o espancaram, deixaram meio morto. Aí veio um sacerdote, um levita, né? E passaram de largo, aí veio um bom samaritano, e o bom samaritano pegou esse moço, curou as suas feridas com azeite e vinho, colocou no jumento, levou para a estalaria, né, para a hospedaria, e lá ele pediu para o dono da hospedaria, olha, cuida dele na volta, o que precisar te deixo 2 dinheiros, e o que precisar na volta eu te dou mais. Não era essa a história do bom samaritano? Foi. Agora, veja só a espiritualização do texto. Olha só. O judeu que descia era o homem perdido. Os salteadores são o pecado. O bom samaritano é Jesus. Os 2 sacerdotes, o levita e o sacerdote, a lei não pode salvar. A vítima à margem do caminho é o homem que caiu no pecado. O vinho na ferida é o sangue de Cristo que cura. Levantar a vida é o novo nascimento. Colocar em cima do jumento, que é o evangelista. A hospedaria é a igreja, o dono da hospedaria é o pastor, e os 2 dinheiros é o batismo e a ceia. Está errado tudo isso que a gente falou? Interpretação. Se você olhar, é a mensagem de Cristo, não é? Só que eu encaixei aqui na parábola do bom samaritano. Mas e o contexto? É esse? Qual era o contexto dessa passagem? O contexto é que tinha o doutor da lei que queria pegar Jesus e falou, o que eu devo para entrar no reino dos céus, né? Aí ele falou, olha, para você herdar a vida eterna, você tem que amar a Deus com todas as forças, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele, querendo se justificar, ele disse, quem é meu próximo? Então, o contexto aqui não tem nada a ver com isso. O contexto aqui é o amor ao próximo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não dar interpretação diferente. Eu poderia fazer uma pregação com tudo isso aqui, mas não distorcendo o que o autor não disse. Então, isso daí é uma interpretação teleológica. Eu vou analisar o texto dentro do seu contexto. Até uma frase que muitos teólogos falam, que o texto fora de contexto é pretexto. Então, é colocar na palavra de Deus o que não está escrito. Então, a gente só precisa tomar esse cuidado. Agora, para fazer uma aplicação da palavra de Deus para os dias atuais, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, né, através de Moisés. Eu posso eu vou contar o que aconteceu com Moisés, contar a história, explicar, ler e explicar a história de Moisés, e como é que eu vou aplicar isso hoje? Então, eu posso fazer uma analogia. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, né? Ele é poderoso para abrir o mar, formar aquela parede de água, e o povo passar seco, ele também é poderoso para te curar, ele é poderoso para te salvar, ele é poderoso para te dar um emprego, para te abrir o caminho. Então, eu posso fazer essa aplicação. Está claro até aqui? Amém. Tá ótimo. Uma dica para ler o texto e compreender, por exemplo, eu vou ler um texto, está difícil de ler o Velho Testamento, por exemplo. Existe uma técnica que é você perguntar para o texto responde. Então, por exemplo, quando é sentido literal, né? Quando a gente olha assim, por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho, ali não é figura de linguagem, não. Ali aconteceu. Então, isso existiu naquela época.
Deus abriu o Mar Vermelho. Então, eu faço uma pergunta para o texto: quem, o que, quando, onde, como e por quê? Eu não preciso fazer todas essas perguntas, mas isso me ajuda. Quando eu pergunto o texto me responde. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei várias vezes. Eu, a Cristina, é direto. Às vezes a gente está dentro do carro e eu não sei o caminho, eu pergunto para ela, como é que eu faço para ir e tal? Aí eu já tenho a resposta. Eu faço a pergunta e eu já tenho a resposta. É incrível, não sei se vocês já perceberam isso. E às vezes quando você pergunta, o outro dá um nó na cabeça, ele fica tentando saber, e não, você já teve a resposta primeiro, porque você já fez a sua pergunta. Parece que destranca a cabeça da gente. Então, o texto da palavra de Deus, quando a gente faz a pergunta para o texto, você começa a compreender. Então, pergunta para o texto: quem? Moisés. O quê? Ah, ele falou com Deus. Quando? Quando ele saiu do Egito, depois que ele tinha matado o Egito. Onde? Fala no monte. Como é que era o monte lá? Aquele Sinai. monte. Fugiu agora. Monte Sinai. Monte Sinai. Né? Como? Ah, através da sarça. E por quê? Para libertar, para levantar Moisés e libertar do povo. Tal. Então, essas perguntas ajudam a gente a entender melhor o texto. Está claro até aqui? Eu vou passar para vocês uma técnica. Isso aqui não se assustem não, tá? Vocês estão vendo aí na tela, não? Isso se chama mapa mental. Alguém já ouviu falar do mapa mental de Tony Buzan? Não. Amém. Esse mapa mental é o seguinte, é uma técnica muito eficiente, muito boa, para você memorizar e guardar muitas informações. Quando você estuda linearmente, o teu aproveitamento é muito pouco. Não é? E quando você estuda através de mapas mentais, você aprende, você potencializa o seu aprendizado em 80% a 90% de uma aula, por exemplo. Quando você vai pregar, ao invés de fazer o teu rascunho linear, procura tentar fazer um mapa mental. Isso daí ajuda você a lembrar de tudo que você estudou. Por exemplo, aqui, esse mapa mental, ele fala sobre as férias. Mas antes de falar nisso, o que é o mapa mental? Ele é semelhante ao que tem na nossa cabeça. Nós temos células nervosas e os neurônios. Então, cada pontinho, cada redondinho desse aqui é uma célula nervosa. E essa ramificação, parece uma árvore aqui, são os neurônios, que fazem as sinapses, que levam as informações de um neurônio, de uma célula para outra. Tá? Uma criança, quando nasce, ela fala a língua universal. Ela não sabe ainda falar o inglês, ou o português, ou o francês, né? A língua dela é a língua materna. A única coisa que ela sabe é ver. O que ela vê na sua frente? A mãe. E qual é a linguagem que ela aprende da mãe? Segurança, amor, carinho, compreensão. Então, isso fica na cabeça da criança. Então, a nossa cabeça ela é semelhante, nossa mente é semelhante ao mapa mental. E esse mapa mental ajuda a gente a aprender muito mais e desenvolver muito mais e guardar muito mais informações. Por exemplo, aqui dessa figura, qual é o tema central? Aqui, por exemplo, está falando de férias. Então, o tema central aqui é férias. Quando você, por exemplo, aqui usando para a palavra de Deus, eu quero falar sobre um tema qualquer, eu vou colocar no centro, meu tema é esse. Eu vou falar sobre a ressurreição de Cristo. E aí, eu vou, nessa ramificação aqui, eu vou colocar tudo que eu estudei sobre a ressurreição. Então, eu começo do sentido horário, do lado esquerdo para o lado direito. E aqui eu vou colocando todos os itens pertinentes. Aqui tem um monte. Então, aqui, por exemplo, em férias, ele fala do verdinho aqui, ó, que eu vou de avião, de trem, de carro, de bicicleta, de automóvel. Aí, depois, ele subindo para o lado esquerdo aqui, ele fala... o que eu vou fazer? Vou nadar, os meus objetivos, né? Vou fazer turismo, museus, e depois eu vou indo para o lado amarelinho, onde que eu vou? Então, eu vou para a montanha, para a praia, cidade. Então, aqui é um exemplo, e vai até terminar.
Então, quando eu bato os olhos, e outra, quando você está pregando, se você tem um papel na mão, né, linearmente, você acaba se perdendo. E aqui a mente, ela fotografa. Então, fotografa, já vem direto na sua mente e você já vai discorrendo aqui. É muito mais fácil. Tá? Então, isso é uma dica, tá? Quem ainda está preso no papel fazer linear, tudo bem, continua, mas faz uma experiência. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito legal, muito interessante, ajuda muito. Então, a pessoa não precisa ler muita coisa, ele vai bater os olhos ali e vai lembrar. E quando você anota uma aula, se você não ficar escrevendo, você só fazer o tema da aula é aquele, e você fazer suas ramificações, quando você, no dia seguinte, for relembrar a aula, só de olhar o esqueminha, você vai lembrar da aula inteira. É incrível isso. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos caminhar um pouquinho mais sobre a interpretação gramatical. Aqui, ao analisar um texto, nós temos que usar as regras da gramática. Os tempos verbais, nominais, quem está falando e para quem está falando. Era bom estudar a origem das palavras, mas se a gente não sabe bem as origens da palavra, a gente pode usar um bom dicionário, se não tiver, usa a Bíblia, outras traduções bíblicas. Então, eu gosto de usar a Almeida e Corrigida, mas se tem dúvida sobre aquele texto, usa outras versões, como a Bíblia na linguagem de hoje, isso ajuda a gente compreender um pouquinho melhor aquele texto que você está estudando. E também, obviamente, a gente já viu numa aula, aí, acho que foi há 2 atrás, sobre o perigo de não observar a acentuação. Nós temos que observar a acentuação e a pontuação, né? Nós vimos aquele pastor que era pedreiro, que ele entendeu que era mulher, que era adultera, né? Ele não leu que era adúltera. Então, um erro grave é isso. Daí a gente não pode nem dar risada, porque aconteceu mesmo. Então, analisar o texto, ver a pontuação, 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, a interrogação. Quando a interrogação é uma pergunta, quando a exclamação, não, né? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. Rui Barbosa, em sua réplica, aqui, olha que interessante. Ele diz assim, bem é que saiba o nosso tempo quanto bastará. Para falsificar uma escritura, bastará mudar o nome? Bastará mudar uma cifra? Digo que menos basta. Não é necessário falsificar uma escritura, mudar os nomes, nem palavras, nem cifras, nem ainda letras. Basta mudar um ponto ou uma vírgula. No livro de Apocalipse, no finalzinho lá, ele fala assim, que ai daquele que suprimir, né, ele diz assim, ó, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro desta lei. Está falando no livro de Apocalipse. Né? Mas só mudar um ponto, uma vírgula, já altera o sentido. Olha só. Veja a seguinte frase, primeiro aqui, ó. Ressuscitou não está aqui. Vamos fazer uma brincadeira agora. Nessa primeira parte aqui, ó, ressuscitou, vírgula, não está aqui. Dá um sentido, né? Agora, olha a segunda oração. Ressuscitou? Pergunta. Não, está aqui. Olha como muda o sentido. Eu coloquei isso para falar que a passagem de Lucas 23, 43, aqui, alguns... tem uma Bíblia de Adventista e Testemunha de Jeová, que eles alteraram a interpretação desse texto aqui, ó, alteraram a vírgula. E disse-lhe Jesus, isso por quê? Porque no grego não tem essa pontuação, ela é direta, como está aqui, ó, como na nossa Bíblia mesmo. E disse-lhe Jesus, esse é a nossa Bíblia, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que te dá a ideia aqui? Que Jesus falou na cruz para aquele que estava lá, o ladrão, que se arrependeu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, naquele momento ele estará com Jesus nos céus. Não é isso? Olha o que diz a outra
Bíblia. Em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Aqui, ele está dizendo hoje, mas que no futuro ele estará com ele no paraíso. Olha só aqui a comparação. Em verdade te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. Se pontuação fosse removida para depois da palavra hoje, teríamos, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É isso que colocaram na Bíblia dos Adventistas e Testemunho de Jeová, que é diferente nesse aspecto. Mas aqui, pai, vamos pensar, tá bom, aqui é gramatical, mas eu preciso agora fazer uma análise, uma interpretação sistemática. O que é a interpretação sistemática? Eu vou analisar a Bíblia como um todo. Eu não vou analisar isoladamente, eu não vou ver um versículo, uma palavra e analisar, não. Eu vou abrir a minha mente e vou olhar como um todo. Como é que eu faço isso? Então, vejam, em vários textos, outros textos, temos que quando o homem que teme ao Senhor dorme, o seu espírito vai direto aos céus. Tem, acho que no livro de Eclesiastes, né? O pó volte à terra que eu era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas olha aqui, o caso de Moisés, Estevão, primeiro diácono, primeiro mártir que morreu, o que ele viu? Uma escada e viu o anjo e Jesus ali à destra esperando ele. E tantos outros. E também do que disse o Senhor Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. De lá diz assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eis que os seus corpos dormem, mas os seus espíritos estão com o Senhor. Olha, Deus disse assim, eu sou o Deus, eu não fui o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele é o Deus. E no Monte da Transfiguração, quem que apareceu ali para os discípulos? Jesus se transfigurou e apareceu Elias e Moisés. Então, se eles não fosse verdadeira essa passagem que a gente leu agora, também eles não estariam lá. Não é? Tá claro até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário até agora? Alguma Oi, Everton. pergunta? Viu, Everton? Pode falar. Esse detalhe que você falou sobre o versículo que hoje estarás comigo no paraíso, eu tive uma discussão há mais ou menos uns 20 anos atrás com o Testemunho de Jeová, justamente desse versículo que hoje estarás comigo no paraíso por causa de uma vírgula. Fiquei quase 1 hora discutindo com ele sobre esse versículo que hoje estarás comigo no paraíso. Que não, que não vai, que fica. Bom, eu não quis estender muito lá, que já tinha ficado quase 1 hora conversando, discutindo, mas é interessante você pontuar esse versículo deles, que eles acham que tem essa vírgula, que não é, que não vai, que fica, que é um futuro, né? Foi bem interessante que você colocou agora aí, viu? Legal. Legal. E ao homem herege, né, a gente, 2 ou 3 admoestações, depois a gente tem que, o que diz a palavra? Evitam, né? Então, você fez bem, você falou, não teve solução, então deixa ele para lá. Não dá para convencer, né? A interpretação também, a gente tem que ver sobre o lado histórico. O que é isso? Tem que analisar sobre a época em que foi escrito. Então, o que ver naquela época, como foi, como era, né? Naquela época tinha as ovelhinhas, os pastores, eles cuidavam das ovelhas. Então, isso daí a gente tem que analisar sempre. Não tinha energia elétrica como temos hoje, não tem celular, não tem carro, não tem gasolina, não tem imposto para pagar. Bom, tinha o imposto, né? Tinha o denário lá que tinha que... Até achei bonita a pregação do pastor Ricardo Seres ontem, né? Que Deus falou para o pescador Pedro, né? Joga e pega o peixe. O que ele sabe fazer? Pescar. Então, ele joga lá e pega o peixe. E lá dentro do peixe tinha lá moedinha para pagar o imposto. Temos que analisar também sobre o aspecto cultural. O que é isso? O aspecto cultural, eu tenho que ver na época que ele foi escrito. Então, por exemplo, aquela passagem do filho pródigo, tem uma expressão lá, o novilho gordo. O que quer dizer o novilho gordo para eles naquela época?
que significavam que ele era sacrificado em momentos especiais. Então, era guardado para um momento, sei lá, para uma ceia, uma Páscoa, enfim. E ali, quando o filho voltou, eu falei, não, vamos usar. É como alguém que tem aí um vinho especial de 30 anos, sei lá, alguma coisa especial, não, só vou abrir isso aqui no Natal, no Ano Novo, né? Então, era uma época especial, né? Então, nós temos que analisar sobre o aspecto cultural. Roupas, né? Homem, como é que se veste? Mulher, como é que se veste? Na época era diferente. Hoje, por exemplo, os homens se vestem diferente daquela época. E as mulheres também. Se você... Outra vez eu fui para a Inglaterra e lá eu vi uns escoceses. Eu comecei até a dar risada, porque eu vi homens de saia. Então, para eles era normal, né? Eles usam aquelas vestimentas lá, mas é normal. Então, a gente tem que ver sobre o aspecto cultural também. Nós temos que analisar também sobre o aspecto geográfico em que foi escrito, a região, o relevo, a distância, o trajeto, né? Isso ajuda a compreender as dificuldades da época em que ele foi escrito. Jesus, por exemplo, quando ele foi para o Gólgota, ele foi descalço. E não andou em cima de areinha, né, gostosinho, ou de tênis, né? Foi descalço, pisando em pedras, e pedras irregulares, e às vezes pontudas. Isso machucava, né? A sola do pé. Aí tá. A interpretação teleológica, a gente já falou um pouquinho. O que é isso? Qual é a finalidade do texto? O que o autor quis dizer com isso, né? E quem que é o autor da Bíblia? É Deus, é Jesus. Ele que escreveu ao longo da história, através dos homens inspirados por Deus. Então, nós temos a Bíblia hoje. E a teleológica, tudo aponta para Cristo. Então, no Velho Testamento, é o Jesus que ia vir. E no Novo Testamento, o Jesus que veio. Não é? Então, nós temos que analisar sempre com esta ótica. Então, se a gente olhar o Velho Testamento, a gente vai sempre ver a figura de Cristo, que haveria de vir, mas sempre em algumas figuras, né? Como a rocha, como a água no deserto, como o fogo, né? Como a nuvem, uma serpente que foi levantada no deserto. Em Lucas 24, está aqui no texto, ele diz lá assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, quem? Jesus, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Que maravilha, né? O próprio Jesus ali explicando que tudo falava sobre ele. E a interpretação sistemática, ela deve estudar os livros da Bíblia, não isoladamente, mas em todo o seu conjunto, à luz dos princípios máximos cristãos. Aqui, só para entender bem isso, quando a gente estuda a palavra de Deus, para entender bem, a gente tem que sempre saber dos princípios máximos cristãos. Quais são eles? O amor a Deus, o amor ao próximo, a misericórdia de Deus, que Ele é infinito em misericórdia, em perdoar, o perdão que nós temos que ter no coração, a obediência à palavra, a santidade, a perseverança, a fé, tudo isso são princípios. A gente costuma falar em direito que os princípios são mais fortes do que a lei, porque eles são universais, né? A lei ela tem que encaixar nos princípios, né? Então o princípio é maior. Aquele que ama, né? Aquele que ama, que tem amor no coração, ele cobre multidão de pecados, porque Deus é amor. E essa é a mensagem da cruz, né? Que Deus enviou Jesus. E o amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse eu já decorei já faz uns 40 anos. Essa é a mensagem, né, do amor de Deus. Muito bem. A interpretação sistemática ela deve ser feita para a gente não cair em heresias, como aquelas provocadas por Satanás quando Jesus saiu do deserto. Ele era técnico em distorcer a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Mateus, aqui ele fala, olha só. E chegando ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ora, Jesus podia fazer isso. Ele tinha toda a autoridade, né? Era Deus.
Mas ele, porém, disse, também está escrito, porque o Satanás falou, citou um versículo da Bíblia. Mas aí Jesus pegou e falou de outra passagem que está lá em Deuteronômios, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que até que Jesus, se precisasse ficar mais 40 dias, só se alimentando da palavra, Deus ia alimentá-lo ali. Então, olha só que é interpretação sistemática, é entender a palavra como um todo, né? E aí vai, né? Aí o Satanás também falou, se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Está verdade, está escrito. Mas Jesus rebateu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que ele ia fazer isso? Né? Não havia necessidade. Por fim, Satanás mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele é o pai da mentira, né? E aqui tentou mais uma vez tentar enganar Jesus, imagina. Aí Jesus disse, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, isso aqui só para demonstrar que a gente tem que estudar a palavra de Deus, não pegar um versículo isolado e achar, né? Nós não temos que achar nada, nós temos que ter certeza do que o Senhor quis dizer com aquele versículo, no seu contexto, e estudar sistematicamente a palavra de Deus. A interpretação reveladora, o que é isso? Aqui é o Espírito Santo, né? Só que aqui a gente vai analisar um pouquinho aqui com vocês. Olha só. Efésios, faltou um S aqui. Efésios 1,17, nós lemos que, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Quando a gente estuda a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, é importante porque o Espírito Santo ele foi derramado no Pentecostes e ele está conosco até hoje. Ele não foi retirado ainda. Só vai ser retirado quando for acontecer o arrebatamento, né? Primeiro a ressurreição dos mortos, depois o arrebatamento. E Jesus ele falou aos discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios, né? Então, esse espírito de sabedoria e revelação, nós precisamos pedir a Deus para que nos oriente e nos revele, né, o que ele quis dizer com aquele texto. É claro que a gente tem que estudar a palavra de Deus usando algumas das técnicas que nós estamos vendo aqui, para saber o que Jesus, o que Deus quis nos falar com aquele texto. Mas o Espírito ele pode abrir o entendimento e dar revelação para cada um de nós. Agora, o mais importante de tudo, além de um estudo criterioso, como vimos, é ter essa revelação de Deus através do seu Espírito. Muito bem. Agora, atenção, a revelação, ela deve sempre estar em consonância com a sua palavra escrita. Por quê? Porque a palavra escrita já foi revelada aos homens de Deus pelo seu Espírito Santo. Então, nós não podemos ter uma revelação, agora tive uma revelação aqui, que o Espírito me falou, mas totalmente diferente da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, em Gálatas 1, de 8 a 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Que foi Paulo, né? Então, aqui a revelação ela tem que estar em consonância com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, isso é importante, porque senão surgem muitas religiões, muitas igrejas que falam, são os falsos profetas, né? Que falam que teve a revelação de Deus, o Espírito Santo falou, mas, na verdade, Deus falou, olha, vocês são falsos, eu não falei nada disso. Olha o que está escrito na palavra. Então, nós temos que sempre examinar a palavra com cuidado. Tá claro até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Everton, uma vez eu falei para você de um filme que eu vi,
que comprova que realmente Jesus vai voltar, né, baseado no casamento galileu, né? Então toda a celebração de um casamento galileu é a descrição da volta de Jesus, né? Passo a passo. Então tudo que se fazia naquela época é exatamente o que a gente conhece na Bíblia da volta de Jesus, né? Então ali que você falou, né, sobre a questão cultural, geográfica, né, que da época, né? Então Jesus deu essa forma de dizer que iria voltar e se baseou em algo que eles que era conhecido deles, né? Então, quer dizer, do mesmo jeito que é um casamento galileu, né, é a minha volta. E é exatamente assim, é impressionante. Legal, legal. E falando em volta de Cristo, existe muita gente discutindo, né? Olha, quando será agora? Olha, a peste que teve, o Covid agora. Olha, a palavra é bem clara, são sinais, terremotos, fome, pestes, guerras, rumores de guerras, mas ainda não será o fim. E tem mais, o fim, ninguém sabe quando será. Nem Jesus, ele falou. Ele falou para a gente ficar esperto, né? Assim como o ladrão da noite vem, você não sabe a hora, para a gente ficar de plantão. Assim como as 5 virgens, né? Elas estavam dormindo, mas estavam com azeite. A hora que ele chegou, elas acordaram já com azeite. As outras 5 imprudentes não tinham azeite, né? Estavam sem o Espírito Santo. A gente pode ter essa interpretação, né? O azeite é o Espírito, porque a palavra de Deus fala que o azeite é comparado ao Espírito Santo. Vamos lá. Passos para a... Já está terminando, tá? Eu acho que senão vai ficar muito extenso e vocês vão ficar cansados. Mas o preparo para a pregação. Nós temos que atentar para os 3 verbos, aquele que o Hernandes Dias Lopes já comentei aqui, né, numa aula passada, que ele fala que nós temos que ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Então, ler é ler o texto bíblico respeitando a pontuação. Então, é melhor a gente às vezes está cheio do Espírito Santo e quer falar logo, né? Mas controla, fala pausadamente, fala respirando, respeitando a pontuação, isso é importante, porque é Deus falando com a gente. Quando você está lendo um texto, Deus já está falando, o Espírito Santo já está te usando ali naquele momento, e atingindo o coração das pessoas que estão ouvindo. Não é? Aí, depois você vai explicar o texto que você leu. Isso é pregação, isso é a prédica. Como que eu vou explicar? Eu vou explicar dentro do contexto, aquela passagem que eu li, quando eu fizer minha perícope, eu delinear a minha passagem, por exemplo, a passagem do filho pródigo, eu vou ler um pouquinho mais atrás, e um pouquinho mais para frente, para situar bem esse texto. Em que época foi feito, em que época foi dito, e de que forma, e para quem ele falou isso. Não é? E eu vou explicar esse texto fazendo a minha exegese, fazendo essa análise que a gente viu agora. E depois eu vou aplicar, isso é pregação, é aplicar ele à vida das pessoas. Porque a palavra de Deus ela é atual. Jesus é vivo, o Espírito Santo está aqui conosco. Então, ele é vivo. Então, ele se curou naquela época, ele cura hoje. O que precisa? Deus está aí. Precisa ter fé. Então, nós temos que despertar da vida das pessoas, indicar o caminho que é Cristo, despertar nelas o interesse e a fé. Ah, se eu não tenho fé, Deus te ajuda. Ele é autor e consumador da fé. Então, é isso. Ele salva, né? Como ele fez com aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Não só foi curada, mas a tua fé te salvou. Então, a aplicação é para hoje, é para agora. E as pessoas vão ficar encantadas, maravilhadas, vão tirar as pessoas das mãos do maligno. Por quê? Porque é um Deus vivo, ele atua, ele existe. Então, nós temos que pregar acreditando, sabendo, e nós temos que vivenciar isso. Nós que experimentamos esse poder, nós temos que passar isso. Não podemos guardar, não é para ficar conosco. Né?
Uma água, quando você represa uma água no lago e ela não flui, ela fica podre. Né? A água, para ficar limpa e cristalina, ela precisa estar na correnteza, ela precisa fluir. Né? Mesmo que tenha uma represa, mas a água tem que fluir, ela não pode parar. E quanto mais a água flui, mais limpa fica. Então, assim tem que ser a nossa vida. O que a gente faz, então, com a exegese? A gente tem que, quando a gente for estudar, para pregar, para que Deus nos dá um insight, né? Que te dá uma revelação, olha, eu quero que você fale essa passagem para esse grupo de pessoas. Então, eu vou estudar, eu vou extrair, eu vou analisar o texto, o que está no texto. E eu preciso cavar o texto. Eu não vou me conformar só com a superfície, só o que está ali. Eu vou tentar entrar nas entrelinhas. Eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais. Né? Isso enriquece, a pregação enriquece, é alimento para as vidas que a gente está levando. Tá? Então, é isso aí. Aí vamos estabelecer a perícope, que é selecionar a passagem que nós vamos pregar, analisando o texto e o seu contexto, a primeira parte aqui, né? Depois eu vou estudar a passagem, anotando as ideias do texto, analisando o contexto histórico. E o contexto histórico, Jesus era chamado de pedra angular. O que era pedra angular na antiguidade? A pedra angular é aquela principal, que sustentava toda a construção, né? Então, era pedra fundamental, era importantíssima. Sem ela, caía o prédio. Recorra a comentários bíblicos já para preparar o nosso sermão. Recorrer a comentários bíblicos, a estudar a palavra, ver também através de outras traduções, porque se o texto que você está lendo é uma linguagem um pouco arcaica, né? Nós estamos acostumados com o WhatsApp, é uma linguagem também põe TB, então aqui a gente tem que usar também a Bíblia na linguagem de hoje para tentar compreender um pouquinho melhor. Descobrir a ideia, quarto, descobrir a ideia exegética. O que é isso? É o tema. O que o autor original tinha em mente quando escreveu esse texto? Qual era o tema original? O que ele está escrevendo, sobre o quê, para quem está escrevendo, em que circunstâncias, com qual propósito. Aqui nós precisamos estudar, não deixar de participar da escola bíblica, hein? Ajuda muito. A gente precisa ter conteúdo, bagagem para falar, né? Tem que aprender. Preparar o sermão. Formule a ideia do sermão, tema principal do sermão. Determine o propósito do sermão. O que você pretende com o seu sermão? O que você quer? Você quer falar o quê? Você quer o quê? Que essas pessoas se convertam? Então tem que pregar a salvação. Tem que falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então vou escolher um tema sobre esse assunto. Se eu vou falar sobre as pessoas estão tristes, precisam de uma palavra de conforto, então vou procurar na palavra de conforto, que Deus é amor, o fardo de Jesus é leve e suave, né? As pessoas estão passando tribulação, Jesus é um Deus presente. Enfim, é a partir do propósito, é a partir do que eu quero com a pregação, é que eu vou construir o meu sermão. É de trás para frente, é aquele, já falamos nisso, vamos falar sempre, é construir o sermão de marcha reta. Então, de trás para frente. Fazer o esboço do sermão. Aqui eu posso usar um mapa mental, mas tem muita gente que não sabe ainda, mas faz aí um esboço, faz o esqueleto. Não precisa escrever tudo que você vai falar. Você pode até escrever, mas na hora de pregar, reduz tudo para só os tópicos. Então, nós vamos ver na aula seguinte sobre a introdução, argumentação e conclusão. A argumentação, nós vamos dividir. A argumentação, então você vai falar um tema. Aí na argumentação, eu vou falar 3 subtemas, vamos dizer assim. Eu vou dividir em 3 ou 4, né? Não mais que isso, porque senão vai ficar muito extenso. E um sermão que demora muito, as pessoas, os neurocientistas dizem que a mente humana, ela, depois de 20, 30, 40 minutos no máximo, as pessoas cansam, né? Já diminuiu, viu, Everton? Já para quanto? 20? 16 minutos. Olha só. Nossa.
E principalmente as mensagens da internet. Quem que vê vídeo na internet? Vocês não conseguem ver vídeo por mais de 10 minutos. Então, a mensagem tem que ser muito objetiva, vocês têm que limpar temas, como é que fala? Subtemas supérfluos. Sejam mais objetivos, mais sintéticos, pega os subtemas mais objetivos, mais fortes, as teses mais fortes, né? E argumenta. Depois, deixa para uma próxima. O importante numa pregação é deixar a pessoa com uma fomezinha. Acabou a pregação? Puxa, eu queria comer mais um pouquinho, estava tão bom. Então, deixa para o sermão seguinte, né? Ela vai despertar nela a vontade de voltar e se alimentar novamente. Do que encher a boquinha da criança de comidinha e ela regurgita tudo, né? Muito bem. Preparar a introdução, a argumentação e a conclusão. A introdução deve ser atrativa e condizente ao tema desenvolvido, né? Não adianta fazer uma introdução atrativa, e que nem tem na internet, né? Você só para pegar seguidores, né? Não é seguidores, não, pegar... Como é que fala? Curioso. Curioso, não, outra para dar... Seguidores mesmo, né? Para dar audiência, como é que fala? Seguidores. Seguidores, Views. né? Visualizações. Ibope, né? Só para dar visualizações. Os Então, likes. eles usam um título que não tem nada a ver com o que você fica até o final, fala, poxa, o que é isso? Não, o teu tema, a tua introdução, né? Olha, os pregadores dizem assim, para você tem que jogar uma pedra na vidraça, chamar atenção, né? Isso é uma introdução, mas chamar atenção e já, né? Já discorrer sobre o argumento que você vai dizer. Um pregador, uma vez, ele diz assim, subiu no púlpito e diz assim, Deus não existe. E parou por uns 4, 5 segundos. Nossa, o povo todo da igreja olhou para ele, o que ele está falando aí? Aí ele continuou. Essa foi uma exclamação de uma senhora que não quis aceitar Jesus. Deus não existe. E aí começou a pregar. Então, veja que ele usou de um artifício para chamar a atenção, né? E entrar no argumento, na pregação dele. A argumentação é o desenvolvimento do tema que pode se subdividir em tópicos. Já falamos isso, e a conclusão deve ser aplicada à vida das pessoas. Aqui, a aplicação, ela não precisa ser necessariamente só no final, né? Ou vamos deixar a cereja do bolo para o final. Não, você pode aplicar, e é bom aplicar, nos seus subtemas, né? Nas suas subdivisões. Você pode estar discorrendo, aplicando, discorrendo, aplicando. Fica mais interessante. Tá? Bom, gente, aí acabei com a exposição. Agora vou abrir para perguntas e observações. Também? Voltamos aqui à tela. Alguma dúvida até aqui, gente?